Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Conversa do PH. No vídeo desta tarde nós iremos falar sobre a imunidade de rebanho, que é a única forma de nós deixarmos a quarentena. Esse termo tem ganho muito espaço na mídia nos últimos dias e eu vou nesse vídeo te explicar numa linguagem bem simples o que é a imunidade de rebanho e como nós iremos atingir essa imunidade de rebanho para sairmos da quarentena. Eu sou o Paulo Henrique, dentista, biólogo, mestre e doutor em imunologia e professor universitário. Eu queria, antes então de começar o vídeo, pedir a você que ainda não está inscrito no nosso canal, que se inscreva no canal. O canal tem crescido bastante. Queria também agradecer aos quase 2.000 inscritos no nosso canal. Pois bem, a imunidade de rebanho, embora o nome seja muito feio, e em imunologia e epidemiologia nós preferimos até chamar imunidade de grupo ou imunidade coletiva, mas o termo imunidade de rebanho caiu na boca do povo nas redes sociais e nós vamos usar nesse vídeo esse termo imunidade de rebanho. Ela nada mais é do que a imunidade de um grupo de pessoas, fazendo com que uma certa doença tenha dificuldade de circular entre as pessoas que ainda não contraíram essa doença. Eu vou te explicar isso melhor em 3 pequenos gráficos que eu vou te mostrar agora. Acompanha aqui comigo. Para os 3 gráficos que eu vou mostrar a vocês, nós vamos usar sempre a mesma legenda. As pessoinhas que estão em azul são as pessoas saudáveis que ainda não adoeceram. As pessoinhas que estão em vermelho são aquelas que estão doentes e que são capazes de transmitir a doença. E as pessoas em amarelo são as pessoas que estão imunes, protegidas, porque já têm anticorpos contra a doença, ou porque receberam uma vacina, ou porque já adoeceram e curaram a doença. Note que nessa primeira situação, que é o caso atual da Covid-19, quando ela chega num país, as pessoas não estão ainda imunizadas. E as primeiras pessoas que começam a adoecer, começam a espalhar a doença rapidamente. E a doença se alastra numa velocidade muito grande. Após um certo tempo, as primeiras pessoas curadas que começarem a aparecer na população não contraem mais a doença e passam a proteger, porque funcionam como uma espécie de barreira, protegendo as pessoas que não adquiriram a doença das pessoas que estão doentes. A doença continua a se espalhar, mas numa velocidade bem menor do que na fase inicial. Numa terceira situação, decorrido muito tempo após a doença, várias pessoas na população já contraíram a doença, se recuperaram e já têm anticorpos que as protegem dessa doença. As pessoas doentes continuam a circular e a espalhar a doença, só que numa velocidade agora muito menor. E as pessoas que estão imunes em amarelo passam a proteger de uma maneira muito mais efetiva aqueles grupos mais vulneráveis e que ainda não contraíram a doença. Pois bem, eu espero então com esses 3 gráficos ter explicado para vocês como uma doença nova evolui numa população até que a população adquira a chamada imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho ela é adquirida quando, em média, 80% de uma população já contraiu a doença e curou essa doença, ou então tomou vacina para proteger-se desenvolvendo anticorpos. No caso da Covid-19, nós vamos adquirir a imunidade de rebanho em 2 situações. Ou 80% da população contraindo a doença e curando a doença, algumas pessoas vão contrair e não vão nem sequer desenvolver sintomas, ou desenvolvendo uma vacina. No primeiro caso, a Inglaterra tentou fazer essa exposição controlada da população. Deu no que deu, e inclusive o Boris Johnson, que era um defensor dessa exposição controlada para que a Inglaterra atingisse rapidamente a imunidade de rebanho, ele próprio contraiu a doença e está agora numa UTI. É muito difícil fazer imunidade de rebanho com exposição controlada a uma doença quando um vírus se alastra muito rapidamente e quando ele provoca casos graves, letais, em uma parcela, em uma faixa da população, que é o caso da Covid-19. A segunda opção é o desenvolvimento de uma vacina. Você, com uma vacina eficaz, vacina a população inteira e 80% da população vai adquirir anticorpos, vai adquirir imunidade e nós atingiremos então a imunidade de rebanho. Então, por que o isolamento social é defendido atualmente? Porque
As pessoas estando em casa, o ritmo de espalhamento da doença, digamos assim, vai ser mais lento. Vai dar tempo da medicina, da ciência, desenvolver uma terapêutica eficaz para os casos graves. Vai dar tempo da ciência, da medicina, buscar uma vacina que seja eficaz. E a doença vai se alastrando de uma maneira mais lenta. As pessoas vão sendo curadas e vão naturalmente se expondo na população, fazendo com que a gente consiga bloquear algumas pessoas, alguns grupos vulneráveis, já que não há até hoje registro de uma pessoa que curou da Covid-19 que tenha contraído uma segunda vez. Pois bem, nesse sentido, é muito importante que o governo brasileiro adquira aqueles 40 milhões de testes por mês que o Paulo Guedes prometeu. Porque o Ministério da Saúde começaria a fazer testagem numa larga escala da população. Quanto mais pessoas o Ministério tiver certeza que contraíram a doença, mas que já estão curadas, essas pessoas podem voltar a circular sem oferecer risco à população e podem começar a fazer a economia voltar a girar. Apenas quando o Ministério da Saúde tiver a convicção de que nós temos 80%, 60% da população protegida, é que nós teremos a certeza da imunidade de rebanho e aí a economia poderá voltar ao normal. É importante, portanto, que nós tenhamos essa noção para que a gente possa compreender a dinâmica dessa doença. E, inclusive, testando a população em massa, nós teremos a certeza de quem contraiu a doença, curou a doença, pode voltar ao trabalho e assim nós vamos proteger nossos grupos mais vulneráveis, notadamente os idosos e as pessoas com doenças crônicas. Espero ter explicado direitinho para vocês o que é imunidade de rebanho e espero que a gente tenha contribuído para vocês compreenderem que no momento o isolamento social é o mais importante. Que no momento a testagem em massa da população para saber quantos indivíduos já contraíram o vírus e não desenvolveram a doença ou desenvolveram a doença e estão curados, portanto estão imunes, é muito importante para que nós possamos começar a fazer a economia voltar a funcionar com segurança, priorizando sempre a vida. Forte abraço a todos e, se puder, fique em casa.